E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou resolver um problema de momento de inércia. O interessante desse problema é que o eixo de rotação não é nem o eixo x nem o eixo y. Vamos lá para o problema? Nosso problema, então, é calcular o momento de inércia de um quadrado de lado A, que possui densidade constante, e o nosso eixo de rotação ele está sobre a diagonal do quadrado. Então vamos começar falando do momento de inércia. O que é o momento de inércia? É uma quantidade física que ela mede o quão difícil é alterar o estado de movimento de um objeto que está rodando. Beleza? Como que a gente mede isso? Então a gente tem o seguinte, vamos imaginar o seguinte, o eixo XY aqui, um eixo que vai ser o meu eixo de rotação, uma massa pontual M de Maria aqui, e aqui a distância D do meu eixo de rotação. O momento de inércia ele é calculado como sendo o produto da massa vezes essa distância aí ao quadrado. Se você não tem uma massa pontual e sim tem um sistema de massas, tiver aqui outras massas, então, por exemplo, aqui, ó, chamar aqui de M1, tem uma M2, uma M3, cada uma aqui com uma distância D1, D2, D3. Então, o momento total neste caso, o momento de inércia total, é a soma dos momentos individuais de cada uma das partículas que estão ali no sistema. Então, aqui é o MI vezes DI ao quadrado. E se por acaso a gente tiver agora com um sistema que é contínuo? Então, se eu tenho aqui agora XY, um objeto aqui, definido por um domínio D aqui, contínuo. Esse objeto aqui, definido no domínio D, ele tem uma densidade delta de XY, e eu quero saber como fazer para calcular o momento de inércia neste caso. Então, vou imaginar o seguinte, que o eixo de rotação é o eixo Y aqui, só para facilitar. Se for no caso do eixo X, a ideia é totalmente análoga do que eu vou fazer aqui. Então, vamos lá. Vou pegar um elemento de massa aqui, ó, um dm de massa. Quem que é o dm de massa? Massa, nesse caso, como o objeto é plano, então a densidade é uma densidade de área, então o dm, ele na verdade é a densidade, xy, vezes uma área. Então eu tenho aqui área, eu tenho aqui densidade, então eu tenho aí um pouquinho de massa. Se eu quero calcular o momento de inércia com relação a esse eixo y de rotação, eu preciso, na verdade, saber a distância aqui, ó, a distância d aqui. Só que nesse caso, essa distância d, ela coincide aqui com o x. Então, o elemento de momento de inércia ali com relação ao eixo y, ele na verdade então vai ser o quê? A distância ao quadrado, que é o x ao quadrado, tá? Vezes o dm, que a gente já sabe ali, então isso aqui vai ser x ao quadrado, vezes delta, vezes dx, vezes dy. Como isso é um elemento de momento de inércia, o momento total, com relação, dentro de todo esse objeto, o momento total I de y aí, vai ser integral no domínio de quem? Disso tudo que a gente encontrou. X ao quadrado vezes delta vezes dx vezes dy. Se você quiser então fazer a rotação com relação ao eixo x, você vai achar algo semelhante. Se você quiser fazer a rotação agora com relação a um eixo que não é o x e o y, a coisa pega um pouquinho. Vamos fazer aqui agora para o quadrado, porque no caso o eixo de rotação é diferente do eixo x e y. Vamos lá ver como é que é. Vamos ao nosso objetivo então. Tenho aqui que calcular o momento de inércia de um quadrado de lado A, considerando que o eixo de rotação é a diagonal do quadrado. Beleza? Primeira pergunta que vocês podem me fazer é: e se eu escolher outra diagonal, dá certo? Dá, e é um bom exercício para vocês treinarem e verificarem se dá certo. Então, tem aqui um quadrado de lado a diagonal é dada pela reta y igual a x, ou y menos x igual a zero. Já já vocês vão entender por que eu estou escrevendo ela nesse formato. E aí o que eu quero é o seguinte, eu quero calcular o momento de inércia com relação àquela reta diagonal ali. Então ela é integral dupla no quadrado de r ao quadrado vezes delta dx dy. Quem que é esse r? O r é a distância de um ponto. Se eu pegar um ponto aqui, com coordenadas x e y, é a distância do ponto até essa reta de rotação aqui. Então, r é essa distância aqui.
Vamos lá. Como que eu calculo a distância de um ponto até a reta? Vamos lembrar. Se eu tenho uma reta com equações ax mais by mais c igual a zero, então a distância de um ponto x0, y0 até a reta, ele é dada por d igual ao módulo de ax0 mais by0 mais c dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Nesse caso, quem vai ser o nosso r de rapaz, então? O nosso r vai ser o módulo de o a é igual a menos 1, então vai ficar menos x, mais o b, que é o y, que é 1, perdão, então mais y, mais o c, que é 0, dividido por raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, é módulo de y menos x sobre 2. Perfeito? Então esse é o nosso r. Olha que beleza. Então eu posso calcular aqui, ó, isso é a integral dupla no quadrado de quem? Do quadrado disso aí, então é y menos x ao quadrado sobre 2 vezes delta dx dy. A questão é que, nesse caso, a densidade é constante. Posso tirar para fora aqui. Então ela vai ficar assim, ó. Vai ficar delta integral dupla no quadrado de quem? De y ao quadrado. Posso até colocar o 2 aqui também. Então, delta sobre 2 integral dupla no quadrado de y ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, mais x ao quadrado, perdão. X ao quadrado dy dx. O quadrado tem lado a, então essa integral aqui ela vai de 0 a a, da integral de 0 a a, faltou aqui o delta sobre 2, de 0 a a, de y ao quadrado menos 2xy mais x ao quadrado, dy dx, e aí integrar isso com relação a y é trivial, isso vai ficar delta sobre 2, integral de 0 a a, de y ao cubo sobre 3, menos xy ao quadrado, mais x quadrado y, com y variando de 0 até a, então eu integrei primeiro com relação a y. Nesse caso, isso aqui vai ficar igual a delta sobre 2, então vai ficar basicamente a ao cubo sobre 3, menos x vezes a ao quadrado, mais x ao quadrado vezes a, integral de 0 a a disso aqui, dx, porque quando o y for 0 tudo vai dar 0, no a vai dar esse negócio aí, e agora eu tenho que repetir essa integral aí, agora integrando com relação a x, para obter então delta sobre 2, então vai ficar a ao cubo sobre 3 vezes x, menos x ao quadrado sobre 2 vezes a ao quadrado, mais x ao cubo sobre 3 vezes a, com x variando de 0 até a, no 0 vai dar tudo 0, no a, então, esse aqui vai ficar delta sobre 2, a quarta sobre 3, menos a quarta sobre 2, mais a quarta sobre 3. Isso aqui, então, é delta sobre 2, vezes 2 a quarta sobre 3, menos a quarta sobre 2. Vou tirar o MMC. Isso é delta sobre 2, vezes, então aqui dividido por 6, isso vai dar 4 a quarta menos 3 a quarta, isso vai dar então delta a quarta sobre 12. Então o momento de inércia aí, nesse caso, é delta a quarta sobre 12.